Malafaia se desespera com o cerco sendo fechado contra o seu líder-mor, Jair Messias Bolsonaro, ameaça Alexandre de Moraes, espalha mentira para poder questionar a prisão do Walter Souza Braga Neto. Vamos desconstruir aqui o Malafaia, porque tem um ditado popular que diz que o diabo é o pai da mentira. E se isso é verdade, o Malafaia é o irmão, tanto do diabo quanto da mentira. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui e desconstruir a narrativa emplacada por esse líder do universo gospel que tem se afastado de Deus e da palavra há muito tempo. Bora pro vídeo. Não é novidade para ninguém que o Malafaia utiliza basicamente a religiosidade como um negócio para promover a sua vida pessoal e financeira, tanto que ele é um dos milionários ligados ao universo gospel no Brasil. E lembrando vocês, inclusive, que ele é tão defensor da liberdade de expressão que ele está me processando neste momento, ele já perdeu, inclusive, em algumas instâncias, mas mesmo assim tenta ainda arrancar dinheiro de mim, não está conseguindo, tentou me processar civil e criminalmente. Criminalmente deu errado, civilmente também ele está se estrepando por aí. Eu vou tentar usar palavras mais doces para se referir ao empresário da fé, o Silas Malafaia. E aí ele me processou porque eu desmascarei ele, na época eu era cristão, e mostrei para ele que o que ele defendia não tinha conexão com a Bíblia, e utilizei palavras carinhosas ali para referir-me ao que supostamente seria o Malafaia hoje, de acordo com o que a Bíblia dizia. Como um maior defensor da liberdade de expressão e da democracia, ele foi lá e me processou. Como grande hipócrita que é, né? Agora ele decidiu espalhar mentira nas redes sociais, e parece até pleonasmo, né? Malafaia espalhando mentira nas redes sociais ou distorcendo a realidade. Neste caso, ele está tentando dizer que o Braga Neto foi preso de forma ilegal, porque, segundo informações tiradas do mesmo lugar que o Bolsonaro tira as informações dele, o Fiofó, ele disse que o maior jurista desse país, o Ives Gandra, o mesmo que inventou a tese de que se pode utilizar o artigo 142 para dar um golpe de Estado, disse que a prisão do Walter Souza Braga Neto é ilegal. E para provar essa tese, o Malafaia simplesmente leu um trecho de uma decisão dada pelo ministro Gilmar Mendes em 2019, mas como a mentira dele não se sustenta, ele não leu o resto da decisão. E como o meu trabalho aqui é desconstruir gente ligada à cristandade, que basicamente vive de propagar desinformação ou distorção da realidade, é um prazer estar aqui para desconstruir as mentiras espalhadas pelo empresário da fé, o senhor Silas Malafaia. Vamos ouvir aqui o que ele vai dizer. Como sempre, ele cita primeiro Deus para depois espalhar as mentiras, né? E lembrando, né, que o diabo é o pai da mentira e que mentir é pecado. Então, como eu disse, se o diabo é o pai da mentira, Malafaia seria o irmão do diabo e da mentira? E mentir não é pecado? Por que o Malafaia não se incomoda em mentir? Porque há muito tempo ele largou a cristandade e basicamente hoje vive do negócio chamado fé. Tá? Vamos ouvir o que ele vai dizer aqui pra gente ir desconstruindo. Eu vou precisar fazer algumas pausas, porque como ele é um homem desapegado ao dinheiro, ele pede para compartilhar a monetização com alguns canais. Vamos lá. Povo abençoado do Brasil, há mais de 3 anos, em dezenas de vídeos, eu venho denunciando o ditador da toga Alexandre de Moraes, que rasga sucessivamente a Constituição da... E é engraçado, né, que ele é tudólogo. Ele entende de religiosidade, ele entende de política, ele entende de direito, ele entende de justiça, ele entende de tudo, mas não consegue compreender nada. A amplitude universal e eterna, seus inquéritos para prender quem ele quer, colocar neles quem ele bem entende. Agora, o Dr. Ives Gandra, o maior jurista do país, em um vídeo, nos lembra que existe... Lembrando que isso é mentira, né? Não existe essa história de que Ives Gandra é o maior jurista desse Brasil. Isso é informação tirada diretamente do fiofó dos bolsonaristas e espalhado na rede. Tanto que o Ives Gandra é o autor da tese de que se pode dar um golpe de Estado no Brasil utilizando a interpretação freestyle do artigo 142 da nossa própria Constituição. Mas para que você não fique por aí achando que é informação da boca para fora, vamos acompanhando que você vai entender. O filho dele, inclusive, o Ives Gandra Martins Filho, é persona non grata na magistratura ligada ao trabalho. Só para você ver como é que é top essa família. Vamos mostrando aqui. E eu quero que você se atente aqui a esse ponto. Ó. O Malafaia traz essa publicação, que eu vou mostrar para vocês de onde é que isso saiu, onde o ministro Gilmar Mendes concede um habeas corpus para o ex-secretário da Casa Civil do Rio de Janeiro, explicando uma coisa que todo mundo sabe: ninguém pode ser preso baseado apenas em delação premiada. Você não pode simplesmente prender alguém porque uma pessoa falou na delação que aquela pessoa cometeu o crime. A delação premiada, para ser validada, ela precisa ser feita
com a apresentação de provas. E a gente vai mostrar aqui como é que o Malafaia mente muito, né? Para um cristão, inclusive, ele tá com o pezinho no inferno. Existe uma decisão do STF de 2019, cujo relator foi o ministro Gilmar Mendes. Ninguém pode ser preso por delação premiada. A prisão do general Braga Neto é ilegal, é imoral, atenta contra as leis, o próprio STF e o Estado democrático. Tão velho pra tá mentindo, toma vergonha nessa cara chúcara sua, Malafaia. Como é que você se diz um homem de Deus espalhando mentira e distorção, agindo como se fosse um grandíssimo canalha? Democrático de direito. Quem vai parar esse ditador? Fico pasmo. Grande parte da imprensa se cala diante desse homem. O Globo foi comprado. Ele anulou as multas milionárias da Receita Federal. A Globo, artistas e jornalistas. Mas eu quero repetir um texto da Bíblia que eu citei. Essa parte eu vou parar porque ele vai falar da Bíblia, então para utilizar a Bíblia para distorcer a verdade eu tô fora, né? Basta já as mentiras que ele espalha e a exploração da fé que ele faz, aproveitando da situação fragilizada das pessoas. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, tá? No vídeo dele, ele cita esse trecho aqui, ó, que realmente existiu, né? Que tá na decisão do ministro Gilmar Mendes, que não se pode prender ninguém com base em delação premiada. Realmente não se pode e nem nunca se pôde. Porém, na época, o juiz, que inclusive é amiguinho do Malafaia, o senhor Bretas, né? O senhor Bretas, que é o Sérgio Moro da Lava Jato do Rio de Janeiro, tinha mandado prender ali, ó, um rapaz, deixa eu só mostrar pra vocês aqui, ó, um rapaz chamado Regis Fichtner, que era o secretário da Casa Civil do Rio de Janeiro. E por que ele foi solto, Carlito? Ele foi solto porque ele foi preso baseado em provas em delação premiada. Tá aqui, ó. Provas apresentadas por delatores não podem servir de fundamento para decretar prisão preventiva. Assim decidiu a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, ao mandar soltar o ex-secretário da Casa Civil do Rio de Janeiro, Regis Fichtner, que teve prisão decretada pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio. Olha o que diz aqui o ministro Gilmar Mendes na decisão na íntegra, que como o Malafaia está espalhando uma mentira, para que a mentira, quando ela é feita de forma canalha, não seja desmascarada, você tem que esconder a verdade. Você não pode mostrar a decisão toda. É como ele faz quando ele lê, por exemplo, alguns trechos da Constituição e para na vírgula ou para no ponto e dane-se o que é que diz a lei. Ele tira informação do fiofó junto com o Bolsonaro e simplesmente sai espalhando por aí. Mas olha o que diz aqui as palavras do ministro Gilmar Mendes. Prender provisoriamente com base em delação é violador da lei e da Constituição. Isso é um erro crasso. Um erro crasso, isso não pode ocorrer. Tem que se ensinar aos meninos que não é isso que se faz. Disse Gilmar Mendes em seu voto nesta terça-feira. Ele foi acompanhado pelos ministros Ricardo Lewandowski, Celso de Mello, os ministros Luiz Edson Fachin, Carmen Lúcia ficaram vencidos. Segundo Gilmar, a decisão de Bretas apenas repercutiu o decreto anterior, já cassado pelo Supremo Tribunal Federal. Olha o que ele diz aqui, que é o que o Malafaia ignorou. Os únicos elementos pretensamente inovadores são declarações de colaboradores que devem ser analisadas com ressalvas. Traduzindo, uma colaboração premiada, meu amigo, ela não pode ser aceita apenas com depoimento. Ele tem de depor e apresentar provas. A delação premiada, por exemplo, do Mauro Cid, ela é validada porque ele apresentou provas. Não é apenas a fala do Mauro Cid, certo? E a Polícia Federal conseguiu conectar as falas dele com as provas que se tinham. Certo? Dito isso, sigamos aqui, tá? Da leitura dos fundamentos expostos na decisão de Bretas, resta claro que o decreto prisional parte de indevidas presunções ilegítimas em processo penal, que se pauta pela presunção de inocência, ou seja, não se aponta qualquer elemento consistente e concreto para justificar a restrição, criticou Gilmar. Além disso, o ministro afirmou que a prisão preventiva só se justifica quando as medidas cautelares alternativas não forem suficientes. Preste atenção nisso, tá? Primeiro, não se pode prender ninguém preventivamente baseado apenas em delação oral dos delatores. Ele tem de apresentar provas para que se possa ter, por exemplo, o pedido de prisão preventiva contra o denunciado na delação. Segundo, você só pede prisão preventiva em alguns casos quando as chamadas medidas cautelares diversas da prisão não são mais suficientes. Pegou? Vamos ver o que diz aqui, por exemplo, o material encontrado no celular de alguns indivíduos investigados ali pela polícia, tá? Foi encontrado, por exemplo, aqui, ó, informações de que
o Walter Souza Braga Neto, desde meados ali de 2023, mantinha contato com o pai do Mauro Cid, para saber informações sobre uma possível delação e depois sobre a delação. Como é que ficou comprovado isso, Carlito? A Polícia Federal, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, teve acesso, isso aqui é o documento do relatório, do documento que embasou o pedido de prisão preventiva do Braga Neto, tá? A polícia cita aqui, por exemplo, as trocas feitas entre o pai do Mauro Cid, o Mauro César Lorena Cid e o Walter Souza Braga Neto. Tanto trocas de mensagens que foram deletadas, quanto ligações. Uma dessas ligações, inclusive, teria durado cerca de 3 minutos e 32 segundos. Momento isso que não deveria acontecer essas ligações, porque eles estavam impedidos legalmente de terem contato. Perfeito? Isso já caracteriza o descumprimento da chamada medida cautelar adversa à prisão, que está presente no artigo 319 do Código de Processo Penal. Certo? E aí a polícia também encontrou na mesa, isso aqui são as mensagens que foram encontradas em uma troca de mensagem entre o coronel Kahneman e o general Mário Fernandes, confirmando que o Braga Neto recebeu informação do pai e da mãe do Mauro Cid que o Cid não tinha feito delação, ou que o que teria sido dito na delação não teria sido verdade, tá? Não teria sido verdade. Anota isso aí. A polícia encontrou também na mesa do Flávio, cadê o nome dele, meu Deus? Do Flávio Peregrino, que era o assessor do Braga Neto. Este material que são justamente as perguntas que foram feitas para o Mauro Cid na sua delação premiada formalizada na polícia. Ou seja, ele não pegou todas as perguntas, mas algumas perguntas aqui foram feitas. A parte preta é a pergunta e a parte vermelha é a resposta. Perfeito? Entenderam tudo isso aí? E aí, o que é que diz na decisão do ministro lá também? Que a prisão preventiva só pode acontecer, né, quando as medidas cautelares alternativas não forem mais suficientes, né? Olha o que diz a decisão aqui, que o Malafaia com certeza não leu, porque não importa, ele não liga para a verdade. O Malafaia é um dos grandes disseminadores de desinformação, de distorções e mentiras no nosso campo, só que ele se vende como homem sacro de Deus. Tanto que toda vez que ele começa, ele fala: povo abençoado do Brasil. Ele deveria falar: satanistas que me seguem em todo o Brasil, porque não tem condição de um homem que fala o que ele fala estar conectado com a cristandade, até porque o diabo é o pai da mentira e mentir é pecado. Muita gente não sabe, mas eu era crente até o início desse ano, e uma das coisas que me afastou da cristandade foram pessoas porcas, como o Malafaia. E olha o que diz a decisão aqui, ó. A prisão preventiva é uma medida extrema, tá na página 22 das 33 páginas que fundamentaram o pedido de prisão preventiva do Braga Neto. A prisão preventiva é uma medida extrema e de último ratio, que requer a observância dos fundamentos e hipóteses dos artigos 311 e 312 caput do Código de Processo Penal. Ela apenas pode ser decretada quando, no caso concreto, não for possível a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, presentes ali, por exemplo, no artigo 282, parágrafo 6º, e do artigo 319, ambos do Código de Processo Penal. A representação trouxe significativos elementos sobre as condutas ilícitas do requerente e evidenciou a gravidade dos fatos praticados, cujos desdobramentos revelam até o momento a existência de organização criminosa responsável por desmedidos ataques às autoridades, ao sistema eleitoral e a instituições públicas por meio de obtenção clandestina de dados sensíveis, indevidos, de monitoramento, propagação de notícias falsas, as fake news, e mediante ao desenfreado da estrutura ali de ataques ao Estado. Você entendeu, Malafaia? Por que não tem crime nenhum cometido por parte do ditador da toga, Xandão? Às vezes eu me pergunto, né? Tem coisa aqui que ele realmente não sabe só porque é uma pessoa desonesta intelectualmente. E tem coisa que ele sabe omite porque ele sabe que o povo que segue ele acredita nele. Aí no final do vídeo ele vai fazer o quê? Vai ameaçar o ministro Alexandre de Moraes. Tá aqui, ó. Vamos lá. Ó. Tem paz e estão em segurança, vem repentina destruição, isso é, da parte de Deus. Ditador Alexandre de Moraes, sua hora vai chegar. Não sei quanto tempo vai levar, mas sua hora vai chegar. Isso, inclusive, para mim é uma clara ameaça. Por quê? Porque ele vai dizer como é que a hora do Alexandre de Moraes vai chegar. Lembre, o ministro Alexandre de Moraes é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele só pode deixar o cargo de ministro se ele cometer crime
se ele for morto ou morrer, ou se ele atingir a idade mínima ali da aposentadoria necessária da aposentadoria compulsória, perdão, que são 75 anos. Então olha o que ele vai falar como é grave isso aqui, ó. Pelo poder do supremo poder de uma nação, a hora vai chegar, ou pelo poder do supremo poder de uma nação que é o povo, ou pelo poder do supremo juiz que é Deus. Deus abençoe você. Como é que o povo vai tirar um ministro do poder que não cometeu crime? Até porque quem julga o crime de um ministro é o Senado Federal, não é o povo. Será que ele está estimulando novos tios Francis ali para explodir o ministro Alexandre de Moraes? Malafaia, você é um grande mentiroso. Você deveria ser denunciado no Ministério Público. Eu vou ver se eu consigo formalizar uma denúncia. Eu tô de saco cheio de ver você espalhar mentira, distorções e inflar o público cego que aceita seguir você como líder de seita. Você não é mais uma liderança religiosa atrelada à cristandade. Da boca pra fora você até é, mas seguindo os princípios da religiosidade, não. E se você quiser choramingar de novo na justiça, leia a decisão que a juíza deu aqui na primeira resposta que te deu. Eu professava a mesma fé que você. Eu conheço o que diz a palavra de Deus. Eu sou neto de pastor, sou irmão de pastor, eu sou cunhado de pastor, eu sou primo de pastor, sou de uma igreja ligada à cristandade protestante. De verdade. E lamentavelmente em 2009, meu avô chegou a cogitar levar você em 2010 para a igreja dele. Ainda bem que meu avô passou desse plano para outro sem ter a coragem de olhar na sua cara, sem ter o azar, na verdade, de olhar para sua cara. Essa cara de oportunista, de pessoa que se aproveita da fragilidade das pessoas e que usa a sua influência para espalhar desinformação, ódio e mentira. E isto é comprovado porque você já teve, inclusive, condenações onde você teve de fazer retratação por espalhar desinformação. Eu nunca fiz o que você fez, eu nunca passei pelo que você passou. E você está mentindo. Por isso que muito em breve, se você falar muita merda de novo aí, você estará também no Chilindró, junto com o seu amo, junto com o seu mito. Grande abraço pra vocês, compartilhe esse vídeo. E como eu sempre digo no final de cada vídeo pra vocês aqui, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até o nosso próximo vídeo.